Olá! Mais um Memória Manchete, dessa vez com um cara que respira jornalismo, vive jornalismo desde novo. Marcos Hoffman. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Tudo bem, Santoro, é um prazer estar com você aqui, é um prazer estar com a sua audiência toda para mais uma conversa Aquele bate-papo nosso, assim, para aqui, contar as histórias. aqui de bate-papo, para contar algumas histórias, algumas Isso. passagens, algumas coisas que vêm à memória, né? Memória. Graças a Deus a gente ainda tem, né? Graças a Deus. Ainda tem, a coisa vai ficar. É o seguinte, como é que você começou no jornalismo? Eu comecei jornalismo em mais ou menos não, exatamente em 1973. Sim. No jornal O Dia, a Notícia. Aham. E tive uma passagem lá meio rápida e fui convidado para o Jornal do Brasil. Conheci Ainda na Avenida Rio Branco. na Rio Branco. Tá. Eu trabalhei ali na época da Marina Colassante, Tem gente que nem sabe quem é. quem é, né? Nascimento Brito era o dono, né? Era um dos donos, né? Casado com a Condessa Pereira Carneiro, Pereira Carneiro, que ela era a real dona é a real, exatamente. do JB. Do JB eu fiquei uns 4 anos lá, um pouquinho mais talvez, fui para o jornal O Globo. Aham. O Globo era um jornal enjoado, ficava numa linha, naquela época não havia ar-condicionado ainda, era muito quente, ele tinha as paredes vazadas, o sol batia, esquentava lá dentro, era um forno, e nós éramos obrigados a usar paletó e gravata. Doutor Roberto Marinho obrigava vocês a usar paletó e gravata dentro da redação sem Dentro ar-condicionado. da redação. Podia tirar o paletó e pendurar na cadeira. O seu Adolfo não Mas gostava. O seu Adolfo não gostava de paletó pendurado na cadeira. não. E ele passava, ele não dormia quase, né? Passava pela redação cumprimentando cada um dos. Eu era redator. Hã? Cada um dos redatores, de quem estivesse a redação, ele cumprimentava um por um, pá, pá, pá. E a vida seguia. Aí você sai do Globo e Eu vou para a TV Educativa. Eu tinha uma prima que trabalhava lá, Dircélia Macedo. Ela você nunca tinha feito TV. não tinha feito TV. Eu fui para a TV Educativa trabalhar na assessoria de imprensa e comunicação, Uhum. porque eu tinha muito conhecimento dos jornais Sim. e facilitava o trabalho. Claro, evidente. E da TV Educativa você vai para... A TV Manchete, com uma rápida passagem pela TV Globo, Ah. uma breve passagem pela TV Globo. Com gravata e paletó também ou não? Não, a Globo era mais liberal. Essa foi sensacional. Na redação do jornal O Globo tinha que usar paletó e gravata, tá certo. Sem ar-condicionado. Era aquela coisa. Na TV Globo era mais liberal, mas eu fiquei pouquíssimo tempo lá. Hã? Porque eu morava no Leblon, tinha que ir para a TVE, da TVE ia para a TV Globo, que ficava na Pacheco Leão, ali na Lopes Quintas. Lopes Quintas. Uhum. E de lá... Como é que você foi para a Manchete? Como é que você foi para a Manchete? Eu fui a convite do Maurício Arcoverde. Uhum. O Maurício, ele foi chefe da assessoria de imprensa e comunicação da TVE. Uhum. E ele, Hoffman, ele me chamava de Hoffman, você não quer ir para a Manchete? Não, tem uma vaga lá de redator que ninguém para. Era o Moisés Welchman, o diretor
de jornalismo, né, a Manchete. E isso aí, a Manchete inaugurou em junho, né, Junho de de 83. 83. É. Eu fui em final de abril, eu fui para lá, Aham. para ser testado e para aprender Ainda sem entrar no ar. ainda sem entrar no ar. Né? Uhum. Era um período de experiência, de Fazia-se pilotos e tal. fazer ser piloto sem parar, que era uma loucura. Aí eu continuei, quer dizer, não fui demitido como os anteriores, né? Aham. E fiquei sendo relator. Eram umas máquinas Adler, porra, inesquecíveis. Deus que me Tac, tac, perdoe. tac, 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 tac. E vieram da Manchete, na mesma época, o Caetano, Manuel Caetano, Aham. o Maurício, que já estava lá, e outras pessoas que eu não me lembro. Realmente, o tempo O tempo é é o inexorável, tempo. Rose. Vamos usar um termo que. Mas o tempo é cruel, vai apagando certas coisas. E o Jornal da Manchete tinha um formato que era gigantesco, né? Era o Isso, Manchete Panorama, o Manchete Esportiva e o Jornal da Manchete, tudo numa coisa só. isso. Demorava 1h40, 2 horas, era gigantesco. Nós éramos 8 quando começamos lá. Éramos 8. Era a bancada, aquela bancada de aço escovado, Eram linda, né? duas, né? Eram duas. Uma menor na frente Na frente e e uma uma grande maior atrás. atrás. É. E ficavam, o estúdio ficava, tinha um vidro separando, a Isso. gente chama uma suíte, né? É. Do estúdio, aquele vidro transparente, limpíssimo, tal, que parecia transformava Uma nave a suíte espacial. Uma uma nave nave. espacial, exatamente. Aquela janela gigantesca. Aí, Santoro, o jornal foi para o ar, no dia, uma segunda-feira. Eu Isso. me lembro bem Dia disso aí. 6 de junho. 6 de junho. Foi ao ar, e aí começaram as aventuras. A gente tinha sempre uma preocupação muito grande. Eu comecei como redator, na verdade, eu era um copywriter, sabe? Aham. Copywriter é aquele que reescreve os Reescreve textos, os né? textos, né? É. Os textos passavam por mim, eu fazia aquela correção ali, transformava e ia para a aprovação do Moisés. Aham. O Moisés dava o ok e tal, É. ou refaz. E assim foi tocando. O Moisés morreu, ele sempre elegante, camisa branca, O Moisés só ficou gravata. aquele tempo que o Zeb estava em Los Angeles comprando filmes. Que To- depois foi o Zeb que assumiu, né? O Zé, isso. E o Moisés morreu logo depois. Isso. O Moisés foi um grande autor, escreveu o Jerônimo, o Herói do Sertão, que era uma Era uma novela de novela de rádio, rádio, durante isso. Isso. 14 anos seguidos, Imagina. sabe? É. E ele era um cara detalhista, cheio de coisas. O Zé voltou, casado com a Sônia Clara, né? Isso. O Zé volta dos Estados Unidos. O Moisés morre em seguida. Aí que o Zé assume diretamente a coisa. Passaram os 2 anos, tal. Alguém. Bom, eu voltando um pouquinho. Você continuou fazendo o Jornal da Manchete ou você foi para outra, Não, eu continuei. Eu cheguei na Manchete no meu primeiro dia. Eu subi o elevador, quarto andar, tal, Aham. abri a porta, dei de cara com um homem esbelto, tal, forte. Eu olhei e falei, esse aí é Alberto Dines, que era meu ídolo, uma espécie de ídolo. Assim. Eu falei, ô Dines, bom te conhecer pessoalmente e tal. Não era o Dines, era o Jaquito.
Era o Jaquito. Ele com aquela simpatia dele. Eu não sou Jaquito, Não sou Diniz. não sou o Diniz. Alegria. Alegria. Eu sou o Jaquito. Ele era mal-humorado que só ele. Eu sou o Jaquito e tal. Aí, muito prazer, Jaquito. Bom te conhecer e tal. Mas com essa coisa, ele criou uma certa simpatia por mim. Sabe? Houve uma. E com aquela fama de mal-humorado, aquela cara carrancuda dele e tal. Aí fui para a redação, né? E comecei. Aí houve voltando um salto. Quando o Jornal da Manchete desmembrou, né? Desmembrou. Isso. Criou o Manchete Panorama, foi para a noite, para Não. O Jornal da Manchete, segunda edição, ancorado por mim, pela Cláudia Ribeiro e pelo Roberto Maia. À tarde foi o Panorama, com a Jacira Lucas e a Iris de Thierry. E no meio-dia, o Manchete Esportiva com Paulo Stein. E na primeira edição ficaram Ronaldo Rosas e Carlos Bianchini. É isso. É isso. A memória está mais lúcida do que a minha. Tá aqui, ó. Provado aqui no livro. E a vida seguiu, eu passei a ser editor do Jornal da Manchete. O primeira edição? Da primeira edição. Tá. Que a gente chamava Jornal da Manchete. Que depois que entrou a segunda edição, aí todo mundo chamava Manchete, primeira edição, Jornal da Manchete, segunda edição. Segunda edição, exato. Exatamente. Eu virei editor, e aí eles resolveram criar o Jornal da Manchete, edição da tarde. Isso. E eu fui com a Jacira Lucas para lá. Ela contou, hein? A Jacira era uma figura, né? Ela é bonita, era uma mulher bonita. E ela pensava que eu fosse apaixonado por ela. Revelações bombásticas. E a vida seguia. O Márcio Bueno era o editor-chefe. O primeiro editor-chefe foi o Márcio Bueno. O Márcio me colocou como subeditor dele. E a vida seguiu. O Márcio foi chamado para ser... Entrou o Carlos Amorim Isso. Aí ele foi para a segunda edição. Foi para a segunda edição. E entrou no lugar dele uma jovem na época chamada Lúcia Burati. Sim. A Lúcia tinha sido guerrilheira, ela tinha manias. Então ela ia com um carro, ela tinha um Gurgel, sabe? Ela nunca parava em frente ao prédio, ela parava 400 metros do prédio, do outro lado da rua. Porque ela sempre tinha uma rota de fuga. Que coisa! Ela foi companheira da Dilma, companheira dessa galera toda. Foi presa, do Gabeira. Com exceção do Gabeira, eu acho que a maioria hoje é contra a anistia, né? Do 8 de janeiro. Mas a gente lutou pela anistia já, pelas diretas já. E a Manchete cobriu. A Manchete foi a primeira emissora brasileira, já era a Rede Manchete, né? Isso. São Paulo, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Brasília. Brasília. E
Aliás, o senador falava uma história: nós perdemos Jesus Cristo, não podemos perder o JK. Coisa de E maluco, rapaz. não podemos perder Brasília. E construiu a Casa da Manchete lá, mandou o Murilo Melo Filho para Brasília Isso. e começou. E o primeiro diretor da Casa da Manchete, da TV Manchete Brasília, foi o Alexandre Garcia, Foi. que ficou um período mínimo lá. E teve uma briga que você narra no seu livro lá, Isso. mas não chega a ser briga. Ele havia feito umas fotos para a revista Manchete. Revista Ele e Ela. Ele e ela, né? Ele É. na banheira e tal, Isso. tomando Ele champanhe. contou isso aqui no Memória e Manchete. Ele contou. Daí, Mas isso Alexandre, aí foi antes da Manchete entrar no ar. então, não. Aliás, o Alexandre, você conta no seu livro também, foi o responsável pela concessão da TV Manchete. Isso. Ele mesmo falou, ele contou aqui. Ele foi o responsável da história. Ele que conseguiu, com a articulação com o Figueiredo, Isso. com a concessão para pegar o que tinha sido a TV Tupi, a extinta TV Tupi. Isso, a TV Tupi Canal 6 no Rio de Janeiro. Exato. Mas peraí, você foi pro Edição da Tarde. Tu deu uma volta aí, pô. Tu foi Dei pro uma Edição volta, com a tá Jacira. tudo junto e misturado, né? Você fez a revelação bombástica que a Jacira pensava que você era apaixonado por ela. Pensava. E a Jacira, eu formei um time na edição da tarde muito bom. Márcia Monteiro, Rogério Embuzeiro, Ana Silvia. De apresentadoras eram só a Jacira e a Iris? Não, a Iris tinha já caído fora. Tá. A Iris tem uma passagem grande que ela fazia no Jornal da Manchete, um comercial da Isso quando foi no Petrobras. Carnaval que ela fez aquele comercial do Brax, que ela No ia, táxi, ela ia tirando uma tirando peça a de roupa, roupa, e acabou não tirando roupa nenhuma, acabou no final frustrando todo mundo. mas ficou aquela... Para as pessoas entenderem, para as pessoas entenderem o seguinte, é que a Manchete inventou no Carnaval, porque era uma coisa nova, um Lubrax 4 patrocinar a Ilha de Thierry 30 dias, sei lá se foram 30 dias, 15 dias, ia tirando uma peça de roupa, para no final anunciar o Carnaval mesmo, quando ela tivesse sem roupa nenhuma, e não foi isso, entendeu? Então, uma grande frustração, porque a Iris era linda também. A Iris também era conhecida como a voz do aeroporto, né? Quem viajava muito. Era aquela que fazia as chamadas lá. Tá? Isso. Mas voltando ao Jornal da Tarde, chamava o Jornal da Tarde, a Jacira era uma excelente locutora, excelente apresentadora. Né? Sempre foi. Sempre muito simpática, muito conversadora, tal. E a Jacira, mas ela tinha uns episódios. O primeiro foi com o Márcio, que eu não sei se ela já contou aqui, alguém já contou, que rompeu a bolsa, ela contou. A bolsa, alagou, ela contou. E ela ficou firme lá. Ela contou isso. Ela estava terminando o jornal, ela esperou até o sinal para ir para a maternidade. Né? Ela contou. E ela contou contigo, foi aquele do Sarney, Sarney, que foi hostilizado, hospitalizado, que deu uma confusão do tamanho do monte. Ela contou isso, bem isso detalhado. Isso aí foi uma coisa muito curiosa. Hoje, né? Na época foi um susto. Na época foi e ela explicou por que foi um susto, porque alguém que estava na redação passava para a rádio. Ele passou para uma rádio importante, a rádio importante passou para o Brasil inteiro. Isso. Foi uma fake news para o Brasil inteiro na década de 80. O Jornal da Manchete, ele era monitorado pelas rádios. Sim. Nós tínhamos uma credibilidade muito alta, Isso. sabe?
Era um jornalismo de primeira classe, da primeira classe, A e B, era um jornal voltado para pessoas supostamente inteligentes, né? Aham. E pela qualidade do noticiário, as pessoas assistiam. Isso. E principalmente as rádios monitoravam. A gente tinha uma cobertura muito boa. Isso. E tinha uma coisa que você nunca foi falado aqui, eu vou falar aqui. No Rio de Janeiro, a Manchete entrava na rádio, no dial da Então, rádio. 89 então, alguma coisa assim. 89, eu não sei, 88. Ela entrava no início do dial. Então, muita gente pescava e ficava com ela ligada porque ficava, né, monitorando a coisa. monitorando. Mas com a Jacira, o Sarney já era presidente, que, aliás, foi uma manobra bem feita pelo o general, não me lembro do nome dele, Leônidas Pires Gonçalves. Leônidas Pires. O sucessor do Tancredo não era o Sarney. Não era o Sarney, Né? era o Magrelo, Marco Maciel. Era Marco Maciel. Ia ser o Marco Maciel. E só que ele não era bem visto pelos militares à época. E o Sarney também aproveitou para dar uma escanteada nele, né? Aproveitou. O Sarney botou dois numa jogaram só. O Marco Maciel e o Paulo Maluf, que também queria ser presidente. Isso. E tinha perdido a eleição no colégio eleitoral. Para as pessoas que não sabem, o Tancredo disputou com o Maluf no Congresso quem seria Exato. o presidente. Foi no Congresso, a disputa foi no Congresso. E quem ganhou foi o Tancredo. Ganhou e não levou. E não levou. E esse que está aqui na sua frente foi o que anunciou que o Tancredo estava indo para o hospital com diverticulite, que ninguém sabia que porcaria era isso. É isso aí, Antônio. E ficou 40 e poucos dias internado. Aquelas fotos fake. Não. A foto dele sentado com os médicos não é fake, não. Quem fez a foto foi Gervásio Batista, que era nosso fotógrafo, lembra da Manchete, Gervásio. Lembro. E ele foi no estúdio, eu me lembro disso perfeitamente, no estúdio de segunda edição. E eu falei, ô Gervásio, pô, isso aí é fake, tá montado aí, essa coisa do Tancredo? Eu disse, não, ele tá vivo. Essa foto eu tirei, ele estava vivo. Tinham duas enfermeiras segurando ele atrás dele, tinham duas enfermeiras segurando, para ele não, sabe? Mas ele estava vivo. Olá. Gervásio Batista contou isso para mim, para Cláudia Ribeiro, para Roberto Maia, nós estávamos dentro do estúdio. Não. Essa história de que o Tancredo, quando tirou aquela foto, já estava morto, não procede. Não procede. Não, porque o Gervásio Batista, ele era o fotógrafo da Manchete e ele virou o fotógrafo oficial do Tancredo. E ele foi lá e nós perguntamos a ele, né? Ô Gervásio, essa foto aí também, naquela época a gente não dizia fake, né? A gente dizia, pô, isso é falsa, né? Isso é armado, né? Ele falou, não, fui eu que tirei a foto, eu armei tudo, botei os médicos dos lados e tal, e eu que tirei a foto. Ele estava vivo. Assim como um monte de coisa, sabe, que nego diz que foi, mas não foi. Não foi. E hoje, então, com o negócio de IA, eu já perdi meus cabelos. Você ainda é cabeludo. Cabeludo? Pô. Cabelos brancos. Branco, mas tem cabelo, pô. Mas conta uma interessante que você viveu lá dentro, que foi daquela... Assim. Eu conheço várias coisas. A da Jacira, que o Sarney estava viajando pelo Nordeste. Isso, estava no Pará. Estava no Pará. No Pará. Os cachorros começaram a latir. Tá vendo? Você falou que não tinha cachorro antes, a gente estava conversando. Vai mandar ele calar a boca? Eu nunca vi isso. Cala a boca, cachorro! Mas vamos lá. Mas jogaram, ele estava num ônibus, jogaram umas pedras no ônibus.
E ele foi hostilizado. E ele foi hostilizado em Belém do Pará. É. O rapaz que escreveu o texto Escreveu hospitalizado. E a coisa chegou em cima da hora, aquela coisa que chegava, era ao vivo o jornal, né? Chegou em cima da hora, eu fui e risquei mal e porcamente com a caneta que é papermate que a gente usava, né? Isso. E escrevi em cima, hostilizado com um garrancho, tipo, muito rápido. E foi para Jacira. E ela corrigiu, mas ela corrigiu. Corrigiu 30 segundos depois. 29. Só que já tinha ido que ele foi hospitalizado. Aí já tinha ido. Já passou. E a primeira versão é a que importava, né? Ela leu o hospitalizado, foi ao ar, as rádios copiaram e espalhou para o Brasil. Para todo mundo. E as bolsas caíram. As bolsas caíram. Isso é legal. As bolsas caíram por causa. Não a bolsa da Jacira que estourou, mas as bolsas de valores que ainda havia aqui no Rio. Havia a bolsa em São Paulo. Foi aquela queda violenta. Que eles pensou assim, os caras pensaram assim, pô, o Tancredo morreu. Pô, o cara foi hospitalizado, vai morrer também. Vai morrer também. Olha, eu vou te contar, trabalhar na Manchete, a gente se divertia. Era uma... Mas a Manchete era uma festa. Era uma festa, era um bando de loucos, né? Como você mesmo já me disse isso, né? Um bando de loucos. Mas vamos lá, uma outra história, porque essa da história da Jacira a gente já sabe, uma outra história. Outra história numa Olimpíada. Não, você me contou uma que você tem que contar. Seu Adolfo, do seu lado, é essa. Então conte essa, porque essa é sensacional. O seu Adolfo era uma pessoa muito peculiar, né? Isso. Única, assim, o jeitão de falar dele, aquela droga. A primeira dele, eu era subeditor do Edição da Tarde, e ele resolveu visitar a redação. Ele se sentava na cadeira do Zé, ou do Mauro Costa. O Mauro Costa, eu acho. Do Mauro Costa. Ele se sentava na cadeira do Zé e tinha um matique. Você se lembra disso aí? Claro, imagina. Ninguém sabe mais o que é isso aí. O matique. O matique era aquelas caixotões assim, de fitas grandes. Enorme. E que botava numa gaveta, baixava, play, rec. Quando era play, rec, eram duas máquinas, uma ao lado da outra. Isso. E aparece o Carlos Alberto Oliveira. Não, aparece o Zé Carlos. Que era o presidente do sindicato, era o Zé Carlos. E o seu Adolfo sentado assim na frente da televisão, olhando, deu um ataque nele, ele começou a cuspir no chão. Tira ele daí. Eu não quero esse homem na minha televisão. Esse homem não pode entrar na minha televisão. Tira ele daí. Pô, stop, né? Não pegou o cuspe, não pegou em você não, né? Não, pegou no meu sapato. Pô. Porque eu estava sentado de lado ali. Sim. E ele começou a cuspir, levantou furioso, ele parecia um urso polar, né? Furioso, e começou a cuspir. Eu dei stop, levantei assim, ele, sem falar nada, saiu. Bom, você tirou ele daí, muito bem, isso, ele vai. Você tirou ele, não entra na minha televisão, não quero ele aqui. E saiu, sem falar nada. O outro episódio com o seu Adolfo, na Olimpíada de Seul, eu estava numa ilha de edição lá, que era umas ilhas moderníssimas também, mas a gente foi a primeira a ter a DO, Isso. Aquelas tarjas e tal. Seul foi em 92, né?
Foi 92, foi 92. 88, eu acho. 88. 92 foi Barcelona. É isso. A Manchete fez a Olimpíada de 88 com coordenação de Nelson René, Isso. de lá, Uhum. Nelson Renes, e eu aqui no Rio. A gente tinha uma boa relação. Aliás, o Nelson foi responsável por eu passar para a segunda edição e virar editor, Que legal, né? numa das greves. Tenho muita saudade dele. Sabe? Eu também. O Nelson é uma pessoa fantástica. Eu tenho muitas boas lembranças dos carnavais, dos réveillons, que você passava na casa dele, morava em cima da Fiorentina, Isso. do Leme. E são os réveillons que começaram no posto 4, mas depois se transferiu para o Leme. Mas volta para a Olimpíada de Seul, vamos lá, 88. E eu estava na... Coordenação daqui e o Nelson na coordenação lá. Isso. E havia uma diferença de fuso muito grande. Sim. Né? E o material começava a chegar aqui às 5 da manhã. Uhum. Eu acordava 2, ia para a TV, eu morava perto, morava na Rua Barbosa. Quem não conhece aqui é a sequência da Praia de Botafogo, tem aquela curva, e vai para a Praia do Flamengo, e a TV Manchete ficava no Russell. Isso. Fui para lá, fui para a ilha, a ilha era fria. Né? Sim, muito fria. Muito fria. Mas a galera toda da época, Cuca, Corujinha, Batatinha, eles botavam o jornal em cima para segurar um pouco ar. Eu lembro disso, nego botando jornal para tapar a saída de ar, que era frio demais. Então, aquilo aí. E eu tinha acabado de chegar, estava meio ofegante, ainda meio cansado. Então, o senhor Adolfo entra na ilha. Ele cumprimentava, tudo bem, bom dia. E perguntou, você, ele apontando para mim assim, você está com frio? Não, senhor Adolfo, não estou com frio. Mas você não está com frio, aqui está frio, você não está com frio? Não, senhor Adolfo, eu estou bem assim. Eu tenho casaco lá, naquela relação. Não, mas você está com frio. Daí ele pegou o assessor dele e falou, vai lá, pega um paletó para ele. Mandou o assessor, e o cara volta com um paletó de tweed, em inglês, chiquíssimo e tal. Veste isso aí. Dando ordem, veste isso, veste. Eu fui. Tá falando? Tá falando, né? Eu vou vestir. Bom, resumindo, ele me deu o paletó. Ele achava que você tinha que sentir frio. Agora você está bem. Agora você está bem, você fica com esse paletó para você. E não quero mais você ver. Palavra enrolada, né? Você sentir frio aqui. Não, aqui não sente frio. Ele era russo, né? Judeu russo. Ou outra coisa. Ele dizia que ele era da União Soviética, porque antes era a União Soviética, não era a Rússia, né? Eu esqueci o nome da cidade dele. Kiev. Não era Kiev, não. Não era Kiev, não, era outra, Também não me lembro. Ele vinha qualquer coisa. Bin Laden, irmão. Não era Bin Laden também, não. Também. Não, pelo amor de Deus. Mas você falou uma coisa aí que a gente fez nas Diretas Já. Você também. Diretas Já. Nas Diretas Já, a gente, é só para lembrar que a Manchete abraçou a ideia das Diretas Já. E foi e cobriu o Brasil inteiro movimentos que estavam acontecendo a favor das Diretas Já. Né? Que o governo militar já estava se esgotando, então queriam Diretas Já. E aí eu me lembro que a Globo
a Globo era enxotada quando chegava, porque a Globo não abraçou a ideia da direta já. O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo. Exatamente, o povo não é bobo. E a Manchete, quando chegava, o pessoal batia a palma, pô, Manchete. A Manchete começou a cobrir desde das primeiras manifestações no interior. Isso. Ela ia para os rincões do Brasil, enorme, né? Uhum. E cobria a manifestação pequenininha, tá? Até que chegou aqui no Rio, a Globo entrou, ela se vendo ameaçada pela Manchete, começou a cobrir, dando pequenos espaços. Dava uma coisa pequenininha ali, e a Manchete dando bastante espaço, como era a natureza do jornalismo da Manchete, dar mais espaço às matérias, são matérias mais bem explicadas, né? Por acaso, você participou coordenando isso, né? Coordenando isso aí, daqui do Rio. Uhum. Eu coordenando, e eu estava na manifestação do Rio, que a gente tinha o controle total da televisão. Quem era o mestre de cerimônias era o Osmar Santos, que era locutor da Manchete. Foi. Lembra? Lembro. O Osmar ficava no palco lá. No palco, ele que chamava as autoridades para falar e tal. Doutor Ulisses, Sobral Pinto. Isso. Era Foi aquela manifestação, a foto é histórica, aquela da Avenida Presidente Vargas. Presidente Vargas, lotada, né? Lotada, é. E a Manchete botou uma câmera no alto de um edifício que varria a avenida inteira. Uhum. Outra em cima, voltada para o palco, mais abaixo, da rua embaixo, e câmera de mão, que a Manchete tinha aquela mania de aquelas câmeras enormes. Tal. Isso. A gente fala de mão, mas era de ombro, né? Era de ombro. Armário aqui. É. Hoje o cara pega um celular, filma tudo e tá tudo certo. Pois é. Essa coisa tecnológica é uma coisa muito maluca, né? Essa evolução. Esse salto que deu. Foi verdade. É uma coisa muito doida. Muito doida. A Manchete cobrindo e eu lá na coordenação, eu comecei a dar ordem. Abre a câmera. Abre a câmera. E a Manchete começou a varrer a coisa e mostrar a multidão. Uhum. Nisso, o Zé foi o Jaquito que desceu. Uhum. O que você está fazendo? Aquele iracundo dele, né? Raivoso dele. Bem-humorado. Bem-humorado. O que você está fazendo? Não sabe onde você mora, pô? Você não sabe que país é esse? Então, eu falei de Jaquito, olha ali, apontei para o monitor que tinha audiência, né? Uhum. A gente costumava dar 12, 14, assim, tomava 25, sabe? Aí ele, opa! Dando um banho na Globo, assim, uma coisa assim, ele olhou aqui para o negócio, deu... Vai, continua, né? O bolso fala mais alto. O bolso fala mais alto. Claro. E aí ele falou, continua a alegria, eu estava liberado, né? Aí começou a chamar repórter, começou a chamar Povo Fala entrevista com quem estava lá. Tá. E demos um banho na Globo naquele dia. Depois foi para São Paulo, demos outro banho. Outro banho. Seguindo aquela coisa. Sucesso. Agora, depois da Manchete, você ficou na Manchete até quando, Marchal? Eu fiquei até o final, até Serrar as Portas. Mesmo? Você ficou até 99 mesmo? Até 99. Eu teve a fase da IBF. Uhum. Teve a fase dos pastores.
dos pastores, daquela, não me lembro o nome da igreja, Palavra de Vida, Uma coisa assim. que eles instalaram. E depois teve a fase da TV Ômega, né, da Rede TV, Isso. que acabou comprando por Aham. R$ 12. É. R$ 12. O meu processo contra eles durou anos. A pergunta que não quer calar, você recebeu? Recebi, Que maravilha. recebi. Porque trabalhar lá 16 anos, não Oi? receber, você trabalhou lá 16 anos. Na manchete também. 16 anos, de Isso aí. 83, quase 16, né? Porque ela não chegou nem a completar. Mas você completou, porque ela terminou em maio, e você entrou em abril. Isso. Você entrou em abril de 83 3, e saiu em isso aí maio, quando fechou. então, em maio de 99. Então, 16 anos. O Ronaldo Rosa, me contou que ele não recebeu um tostão. Eu acionei a Rede TV, tá? Aham, Eu o Alberico Souza Cruz aham. foi dirigir o jornalismo da Rede TV. Nós trabalhávamos primeiro na cidade, do lado da prefeitura, aquele prédio Teleporto. enorme, Teleporto. teleporto. Ficamos ali 8 meses, um ano e tal. Aí a Rede TV foi para São Paulo, para uma cidade, A matriz dela foi para São Paulo para São Paulo. e a do Rio foi para o Rio Sul. Exato, num cubículo. É. O seu cachorrinho está aqui, os dois aqui do meu Viu? pé. Você mandou ele calar a boca, ele calou a boca e veio para o seu pé. Aí, Santoro, eu passei a ter que ir para São Paulo, porque quando a TV Transfina, eu já estava fazendo o programa de domingo. Eu fui dirigir o programa de domingo. E eu tinha que ir toda terça-feira para São Paulo. Eles pagavam avião, pagavam Hotel. hotel, pagavam tudo isso aí. Eu ia para São Paulo, fazia o programa e voltava. Eu ia terça-feira à noite, tinha carro me esperando no aeroporto, e voltava segunda-feira de manhã para ficar 2 dias aqui. Isso ainda era manchete, mas com a ômega por Não, trás. Já era, já era ômega, já era TV ômega, que eles não já chamam. era TV. Já chamaram de rede TV? Não, Não, chamavam de TV TV ômega. ômega, né? Entendi. E tinha ômega e tinha aquela exclamação, né? É. E havia uma confusão, passou a ser TV exclamação, TV. Não, Aquilo não deu certo. Canto nada aqui. até hoje não deu Até hoje. certo. Eu chamo aquilo de errei de TV, não é rede TV. Errei de TV. Até hoje não deu certo. Ninguém vê, nunca conseguiu. Bom, mas lá eu cansei daquele vai e vem, Aham. sabe, toda semana. E aquela pressão, porque era uma pressão para ter audiência, aquela pressão de televisão. E não dava, pô, ninguém via. Aí eu pedi demissão, foi um erro. Eles prenderam a minha carteira de trabalho lá, nunca me devolveram. Que isso? E eu meti o processo em cima disso. E assim eu recebi os atrasados todos. Pô, que legal. Que legal. Eu não sabia que você tinha recebido, não. Pensei que você não tinha recebido. Foi um quarto do que eu tinha para receber, mas recebi uma parte. Pelo menos. Pelo menos recebeu. Pelo né? menos. Não, eu recebi. Eu saí em 88. Eu saí em 88. Eu recebi tudo. E Então, naquela você época. saiu na hora certa. Pô. Não, não. A queda, a debacle, eu quero pegar uma palavra mais comum, mas sim, começou nos anos 90. Né? Isso. Foi exatamente. Começou ali que a coisa começou a dar errado. Né? A Manchete teve alguns sucessos depois disso, tentou
copiar a Globo entrando nas novelas, Camila do Isso. Japão. Antes ela fez novelas importantes. Ela fez Chica da Silva, ela fez Chica da Pantanal. Silva. Pantanal. Mas Pantanal antes explodiu, disso, né? Pantanal explodiu. Mas antes disso, ela fez novelas muito legais, como você falou, Cananga do Japão, Carmen, que foi uma novela também, Corpo Carmen. Santo. Pô, o Zé Vilker foi diretor de teledramaturgia Foi. da Manchete. Então, por lá passaram pessoas fantásticas. Isso é que a gente, sabe, quer deixar no Memória Manchete, mostrar às pessoas que a gente ia trabalhar. Pessoas fantásticas. A gente ia trabalhar, mas trabalhava com gosto. Isso que era legal, né? O Jaquito dava alegria para chamar as Todo mundo, pessoas. todo Né? mundo, todo mundo. Mas era uma alegria trabalhar lá, É. porque éramos um bando de loucos. Bando de louco, todos. Era a coisa ali corria na alegria. Reginaldo Vasconcelos. O Reginaldo é o cara que tirava a cópia, os scripts iam para a Xerox, né? Aham. Depois eles eram emendados por Durex para passar no TP. No TP, no teleprompter. Aquela esteira, que coisa horrível. Aquilo era um horror. Aquilo era um horror. Era um horror. Engatava a fita Durex nas bordas. Nas do TP, bordas, era um horror. Era um horror. puxava, rasgava. Me diz uma coisa, vamos para a gente fechar o nosso papo. A minha pergunta é para você o seguinte: apesar de ter trabalhado na Manchete 16 anos e uns outros tantos em outros lugares, por que a Manchete marcou tanto a tua vida? Exatamente por causa dos vínculos pessoais que a gente formou lá, pela maneira que a gente trabalhava, a liberdade de expressão. De expressão mesmo. A liberdade de expressão. Não havia censura ali. Não tinha. Não havia nem censura pessoal, nem censura externa, né? Não, nem censura de ideologia, de nada. Nada. O importante era a notícia. Naquele tempo, viado era viado, pode falar isso? E a gente não tinha... pelo amor de Deus, Otávio Mesquita entrevistou travesti dentro do Gala Gay, invadindo o banheiro. Pô, entendeu? Então, aquela época era ótima, porque a gente podia fazer tudo que podia, pintava na história. Eu sempre falo isso, o Documento Especial mudou a cara da televisão. Mudou. Foi Nelson Oener, com Raul Silvestre, com o pessoal todo. Raulzinho. Aldir, né? Aldir Ribeiro. Aldir Ribeiro. Foi o cara que fez aquela vinheta que todo mundo se emociona até hoje. Até hoje. Quando terminar o nosso papo, ela vai entrar. Aquela musiquinha do Roupa Nova. Isso. Não, o Aldir diz que aquela música não é do Roupa Nova. O Aldir me falou que aquela música veio dos Estados Unidos, não é do Roupa Nova. Ele, quando fez o Memória Manchete, ele contou isso. Eu falei, aquela música do Roupa Nova? Ele disse, não é do Roupa Nova, não. Aquela música veio dos Estados Unidos. Todo mundo achava, porque o Roupa Nova fez as vinhetas todas da Manchete, né? Todas as vinhetas da Manchete eram do Roupa Nova. Mas plagiando a música americana. Pode ser. Mas fizeram. Eu sei que, o Roupa Nova, o do Jornal da Manchete, por exemplo, aquele do M que explode, pam, 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 aquilo ali é do Roupa Nova. E outros mais que tinha lá era do Roupa Nova. Mas essa da vinheta, nós achávamos que era do Roupa Nova, do M voando, tá? E o Aldir Ribeiro disse, não, essa música veio dos Estados Unidos. Mais uma para você saber, tá vendo? Tá vendo como é a memória? Vivendo e aprendendo, enquanto a gente já... Ô Hoffman, olha aqui, Prazer enorme ter você aqui, sabe? Você que foi um dos editores-chefe do jornalismo da Manchete, sabe? Que transmitia a verdade. Era legal isso, né? Que a gente transmitia a verdade.
A notícia... Aliás, tem um programa criado pelo Fernando Barbosa Lima, A Verdade de Cada Um. É. Mas você foi também diretor do Manchete Verdade, não foi? Ou não? O editor do Manchete Verdade, foi. Também é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Isso Essa coisa, o Manchete Verdade, era uma invenção do Fernando. O Fernando fez muitas coisas interessantes na TV. Sim. Homem de Sapato Branco. Isso. E o Sargentelli, ele que inventou o Sargentelli, aquela... A voz do Sargentelli perguntando para a pessoa sem aparecer. Para as pessoas que não conhecem, é isso, né? Era uma pessoa sentada num fundo preto, cara sentado sozinho, e o Sargentelli perguntava, então, e aí, você comeu ou não comeu fulana de tal? Valia tudo, né? Valia tudo. E no Manchete Verdade tinha a verdade. Qual é a sua verdade? Qual é a sua verdade? Legal. Legal. Foi isso. Mas, olha, espero que você tenha gostado. Foi um prazer estar Pô, imagina, quanto tempo que a gente não se via, né? Há quantos anos? Pô? Olha, pelo menos, eu acho que desde que eu saí... Você foi a alguma festa da Manchete? Que foram várias. Fui as primeiras. Primeira, né? Aquela primeirona você foi, né? Que aparece no vídeo e tal. Aquela você foi. Depois a gente não se viu mais. Então tem pelo menos 14 anos que a gente não se vê. Pelo menos. Hoffman, 14 anos para velho é tempo pra caramba. Não há Viagra que dê jeito, pô. É isso. Irmão, obrigado pela entrevista. Valeu. Santoro, o prazer foi meu, cara, conversar com você nessa liberdade toda aqui. Isso. Um momento de felicidade. É isso. E não dá bronca para os cachorrinhos, não, porque eles gostam do latim mesmo. Não, eles estão aqui, está um deitado aqui, outro do outro lado. Pronto, agora ficaram calminhos. São 3. São malteses, os 3. Maravilha. Ó, vou terminar como eu terminava o Jornal da Manchete, tá? Só para você ficar sabendo, né? Como é que é? Valeu. E a história do Mudinho, já contaram aqui? Já contamos a história do Mudinho. Eu e Ronaldo, né? Você e o Ronaldo. A história do Mudinho, todo mundo sabe. Vem cá, você lembra como é que a gente terminava o jornal? Como é que terminava o jornal? Não me lembro direito, não. Fique com a gente. Fique com a gente. Então vamos nos despedir assim. E eu imitando o João Saldanha aqui. E eu também. Eu faço isso para imitar João Saldanha, que era meu amigo. Então, a gente que, aliás, morreu trabalhando na TV Manchete. Exatamente. Na Copa de 90, na Itália. O seu Adolfo bancou ainda dele. Isso. A família não queria que ele fosse, ele já estava com enfisema, todo ferrado. Foi de cadeira de rodas. Isso. Eu não me lembro de partida. Eu sei que ele não conseguiu fazer e aí ele foi hospitalizado e morreu. Morreu. Exatamente. Ó, tá na hora. Tá na hora. Então, ó, fique com a gente. Um abraço, amigo. Fique com a gente. Abraço grande, doutor. Bom te ver e bom conversar contigo. O mesmo, amigo. Obrigado. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.